mordomo e o lacaio principal, ele ordenou que a mulher fosse escoltada para fora. Você não deveria se enganar pelas aparências, alertou a mulher enquanto os servos se aproximavam. A beleza se encontra dentro de... O príncipe jogou a cabeça para trás e deu uma risada cruel. Diga o que quiser, bruxa, mas todos nós sabemos o que é belo. E você não é. Agora vá. Dando-lhe as costas, o príncipe começou a se retirar. Mas um engasgo de seus convidados o fez parar. Quando ele se virou novamente, seus olhos se arregalaram. Algo estava acontecendo com a velha. A capa surrada e o capuz pareceram envolvê-la em uma espécie de casulo até ela quase desaparecer. Então um raio de luz irrompeu dela, cegando-o. Quando ele recuperou a visão, a velha pedinte havia sumido. Em seu lugar, estava a mais bela mulher que o príncipe já tinha visto. Ela flutuava, irradiando uma luz dourada deslumbrante, similar à do próprio sol. Imediatamente, o príncipe soube o que ela era, pois já havia lido sobre o assunto. Ela era uma feiticeira, uma maga que o submetera a um teste. E ele havia falhado. O príncipe caiu de joelhos e ergueu as mãos unidas pelas palmas. Por favor, disse ele. Era sua vez de implorar. Sinto muito, feiticeira. Você é bem-vinda em meu castelo pelo tempo que desejar. A feiticeira balançou a cabeça. Ela havia visto o suficiente para saber que se tratava de um arrependimento falso. O príncipe não tinha bondade ou amor em seu coração. Sem titubear, a maldição passou dela para se arrastar sobre o príncipe. A transformação começou naquele instante. O corpo do príncipe era devastado pela dor. Suas costas se arquearam, e ele gemeu quando o corpo começou a crescer. Suas joias arrebentaram. Suas roupas rasgaram. Os convidados do baile gritaram diante da visão de seu anfitrião e saíram correndo. O príncipe se ergueu, tentando agarrar a mão de um homem que estava próximo, mas, para seu horror, descobriu que sua própria mão parecia a de um monstro. O homem saltou para longe e escapou, juntando-se aos outros. Em meio ao caos, a feiticeira assistia tranquila à sua punição fazendo efeito. O salão logo ficou vazio, exceto pela criadagem, pelos artistas e por um cão solitário que pertencia à diva. Eles observavam chocados a transformação do príncipe se completar. Onde antes se erguia um belo homem, agora se acovardava uma fera horrível. Mas ele não foi o único a se transformar. O restante do castelo e seus habitantes também não pareciam mais os mesmos. Eles também haviam mudado. Os dias viraram anos, e o príncipe e seus servos foram esquecidos pelo mundo até que, enfim, o castelo encantado foi isolado e trancafiado em um inverno perpétuo. A feiticeira apagou a memória da existência daquele lugar e dos que viviam nele, até mesmo das mentes das pessoas que os amavam. Mas restava uma última esperança, a rosa que ela oferecerá ao príncipe era encantada. Se o príncipe aprendesse a amar alguém e conquistasse o amor dessa pessoa, quando a última pétala caísse, a maldição seria quebrada. Caso contrário, ele estaria condenado a permanecer no corpo de uma fera para sempre. Capítulo E Bela abriu a porta da frente de seu chalé. Assimilando a imagem perfeita da cena bucólica diante de si, ela suspirou. Todas as manhãs na pequena aldeia de Villeneuve começavam da mesma forma. Pelo menos durante todo o tempo em que Bela viverá por lá. O sol se erguia devagar além do horizonte, com raios que faziam os campos que cercavam a aldeia ficarem mais verdes, dourados ou brancos, dependendo da estação do ano. Os feixes avançavam até tocarem as laterais impecavelmente brancas do chalé de Bela, que ficava nas imediações do povoado, antes de por fim iluminarem os telhados de palha dos lares e lojas que constituíam o restante da aldeia. Quando isso acontecia, os aldeões já estavam se mexendo, preparando-se para o dia. Dentro de suas casas, os homens se sentavam à mesa para as refeições matinais enquanto as mulheres cuidavam das crianças ou terminavam de preparar o mingau. A aldeia permanecia silenciosa, como se ainda estivesse despertando. Então, o relógio da igreja batia 8 horas. E, como num passe de mágica, a aldeia ganhava vida. Bela havia presenciado a cena centenas de vezes. Mesmo assim, naquela manhã,
como em todas as outras, ela mais uma vez se deslumbrava ao contemplar a pequena aldeia e as mesmas pessoas cuidando de suas rotinas. Estreitando seus olhos castanhos cordiais, ela suspirou diante de quão mundano era tudo aquilo. Com frequência, ela imaginava como seria acordar de forma diferente. Bella balançou a cabeça. Não lhe fazia bem deixar-se imaginar ou sonhar tanto assim. Essa era a vida como ela sempre conhecera, a vida que ela compartilhava com o pai desde que eles haviam se mudado de Paris, muitos anos atrás. Era uma perda de tempo habitar o passado ou se perguntar o que poderia ter acontecido. Ela tinha coisas para fazer, incumbências a cumprir e ela olhou para baixo, na direção do livro que segurava uma nova aventura para desvendar. Bella endireitou os ombros, fechou a porta atrás de si e partiu para a cidade. Em questão de minutos, ela abria caminho pela rua principal de paralelepípedos e acenava conforme passava por outros aldeões. Embora tivesse morado na aldeia durante a maioria dos seus anos de vida, ela ainda se sentia como uma estranha aos olhos dos outros. Lá, como na maior parte do interior rural da França, era isolado e insular. A maioria das pessoas por quem Bella passou em seu caminho havia nascido ali e a passaria toda a vida no mesmo lugar. Para eles, a aldeia era o mundo, e os forasteiros eram vistos com desconfiança. Bella não tinha certeza se ainda não seria tratada como uma estrangeira caso tivesse nascido na aldeia. Ela realmente não tinha muito em comum com a maioria dos moradores. A verdade é que ela tinha mais prazer em ler do que em ter conversas banais e tediosas. Queria era viajar para terras distantes e viver aventuras magníficas, ainda que apenas nas páginas de seus livros favoritos. Tecendo seu caminho pelas ruas, ela ouvia o restante dos aldeões cumprimentando-se. Sentiu uma pontada de solidão ao vê-los. Todos pareciam estar perfeitamente contentes com a monotonia de suas rotinas matinais. Ninguém parecia compartilhar de seu desejo por algo novo e empolgante, por algo mais. Bella chegou à tenda do padeiro, onde o cheiro delicioso dos pães recém-assados se espalhava pelo ar. Como sempre, o ansioso padeiro segurava uma travessa de baguetes frescas e resmungava consigo mesmo. Bonjour, disse Bella. O homem assentiu distraído. Uma baguete. Bella investigou a fila de potes cheios de geleias vermelhas. E um deste também, s'il vous plaît, por favor, emendou ela, escolhendo um pote e deslizando-o para dentro do bolso de seu avental. Após pagar pela compra, ela seguiu caminho para completar sua próxima missão. Estava prestes a dobrar a esquina quando se deteve. Jean, o velho oleiro, estava parado ao lado de sua mula, parecendo confuso. A carroça atrelada ao animal estava cheia de cerâmicas recém-feitas. Jean levantou o olhar e sorriu ao flagrar Bella observando-o. Bom dia, Bella cumprimentou ele. Sua voz era arranhada pela idade. Ele estava analisando a carroça, com uma expressão intrigada. Bom dia, Monsieur Jean, respondeu Bella. Você perdeu algo outra vez? O velho homem assentiu. Acho que sim. O problema é que não consigo lembrar o que era, disse ele com tristeza. Então deu de ombros. Bem, tenho certeza de que em algum momento vou lembrar. Ele se virou e puxou as rédeas da mula, tentando guiar o animal teimoso. Não houve acordo. A mula tentou enfiar o nariz no bolso de Bella, procurando pela maçã que ela havia escondido justamente para o caso de encontrar Jean. Dando um puxão forte na criatura, o oleiro conseguiu desviar a atenção da mula para longe de Bella. Mas, com isso, ele também desequilibrou a carroça. Alarmada, Bella saltou e agarrou um dos belos vasos de cerâmica bem a tempo de evitar sua queda. Então, certa de que nada mais cairia, ela deu a maçã à mula e se virou para deixá-los. Aonde você está indo? Perguntou Jean. Ela olhou para trás, sem se virar. Devolver este livro a Père Robert, respondeu ela, sorrindo e mostrando o volume usado. É sobre dois amantes na charmosa Verona. Algum deles é oleiro? Interrompeu Jean. Bella balançou a cabeça. Não. Parece chato, disse ele. Bella suspirou. Ela não estava surpresa pela reação de Jean. Era a mesma toda vez que ela mencionava livros. Ou arte. Ou viagens. Ou Paris.
Qualquer coisa diferente de conversar sobre a aldeia ou seus moradores era recebida com indiferença ou, pior, com desdém. Apenas uma vez, Bella pensou enquanto acariciava o nariz da mula de Jean e acenava para se despedir do oleiro: eu gostaria de conhecer alguém que quisesse ouvir a história de Romeu e Julieta. Ou qualquer história, na verdade. Ela começou a andar mais depressa, mais ansiosa do que nunca para encontrar Perry Robert, pegar um novo livro e voltar para casa. Pelo menos no seu próprio chalé ninguém a incomodaria ou julgaria. Ela poderia se perder nas histórias e imaginar um mundo além daquela aldeia provinciana. Absorta em pensamentos sobre os deleites literários que a esperavam, Bella